É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor, amém? Aleluia. Vamos começando esse dia, aleluia, na presença de Deus, pela fé. Lembrando que a gente é unido com Cristo Jesus. Existe uma unidade perfeita que Ele estabeleceu, que Ele criou para nós. E é tão maravilhoso pensar nisso, né? Porque a gente sabe que o que Jesus produziu traz descanso. O que a gente teria que produzir traria cansaço e fadiga. Eu quero que você entenda que é a diferença do Evangelho para a religião e para o esforço da lei. É esse. Que o Evangelho traz um descanso glorioso para o coração, para a mente, para a alma. Enquanto que o inverso traz fadiga, traz medo, traz insegurança. Essa insegurança da alma que muita gente tem. Tem muita gente que tem uma religião, mas tem muita insegurança com Deus, porque sempre se acha inadequado. Sempre acha que tem que passar o restante da vida tentando produzir alguma coisa para tentar conquistar alguma coisa depois da morte, por meio dos seus próprios esforços, por meio da sua própria do seu próprio sacrifício pessoal, entende? Isso não traz nenhuma paz presente. Mas o Evangelho não. O Evangelho traz paz, descanso. Olha o que o apóstolo Paulo diz: se vocês são justificados pela fé em Cristo, vocês têm paz com Deus. Entende? Antes de você ter a paz de Deus, você tem que ter paz com Deus. Antes de que o Espírito glorioso seja derramado em teu coração, para que você receba a gloriosa paz de Deus interna, a paz estabelecida na emoção, no entendimento, você tem que ter uma paz com Deus. Ninguém tem paz de Deus interna sem ter a paz com Deus. Se a questão de pecado não for resolvida, se essa questão de injustiça pessoal, da natureza injusta não for resolvida, você não pode ter paz com Deus. Mas Paulo diz, mas quando Jesus te justifica, aleluia, quando você vem para Ele humildemente e fala: Senhor, eu não consigo, me justifica e perdoa. Ele já fala assim: filho, eu preparei tudo para você, para que você seja perdoado eternamente de tudo da tua natureza pecaminosa de nascença e também de todas as ações transgressoras da tua natureza.
Portanto, você está justificado quando você vem a Cristo Jesus. Eu quero ler um texto hoje. Eu vou fazer um áudio pequenininho, pequeno, né? Curto. Eu queria ler um texto do Antigo Testamento. Bora para lá, para o Antigo Testamento hoje? Eu quero ler Isaías. Isaías, profeta. Isaías que profetizou 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. E o profeta Isaías, ele é até chamado profeta evangelista, porque ele profetizou tanto a respeito de Cristo, da obra de Cristo, o que seria o Messias, o que ele iria trazer, como que ele seria, o que ele praticaria, o que ele traria de benefícios. É maravilhoso, né? O livro de Isaías. Tem uma linguagem toda profética, né? Simbólica. Mas está falando 700 anos antes que haveria de chegar o Salvador glorioso. E ele fala da relação desse Salvador com Sião, ou seja, com a nação que Deus preparou previamente, que era o povo de Israel. Entende? Eu quero que você entenda isso e a aplicação disso para a nossa vida hoje. Porque Israel foi a nação para a qual Deus enviou Jesus. O objetivo inicial de Deus era mandar Jesus Cristo só para Israel. Mas na sabedoria de Deus e na ciência, na presciência de Deus, Deus sabia que Israel iria rejeitar o Messias. Então Deus, de maneira legal, poderia enviar o seu filho a todas as nações. Como quem diz, vocês rejeitaram? Então agora eu ofereço gratuitamente o Messias a todos aqueles que não conheceram a minha aliança anteriormente, que somos nós, né? Os gentios. Aleluia. Eu acho isso maravilhoso. Por que eu acho maravilhoso? Porque hoje em dia tem crente querendo ser judeu. Tem crente abandonando Jesus e voltando para o judaísmo. Enquanto que a glória do evangelho é o inverso. É que Jesus veio a mim. Não sou eu que volto para o judaísmo. É Jesus que traz as promessas e implanta na vida de um gentil que estava longe, distante. Entende? Existe uma glória muito grande da gente ser gentil, alcançado por Jesus. E você, por favor, firma teu pé nisso. Não queira botar um quipazinho na cabeça e acender as velhinhas do Antigo Testamento e cantar na sinagoga, como tem muitos feitos aqui na cidade aqui onde eu moro. Muita gente que andava firme com Cristo está voltando para os rudimentos do judaísmo, abandonando o Messias, abandonando a luz que receberam e voltando para as trevas dos primórdios da fé, porque não tem entendimento. Então, nesse livro aqui, logo no começo do capítulo 51 de Isaías, capítulo 51, ele diz assim: ouvi-me, vós, os que procurais a justiça. Olha que coisa gloriosa. Os que procurais a justiça. Ele está falando de uma coisa que eu estou falando desde o início do áudio. Se nós somos justificados por Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Nós encontramos a justiça que Jesus produziu através da sua obra, da sua vida, da sua obediência, da sua retidão, da sua fidelidade e, finalmente, do seu sacrifício em nosso favor. Foi Jesus que produziu uma coisa chamada justiça. Aleluia. Diga assim: eu não tenho justiça própria, mas somente a que vem de Jesus Cristo. Essa frase é muito poderosa e bíblica. Nós não temos justiça própria, nós temos a justiça de Cristo diante de Deus. Eu aprendi isso e eu nunca me apresento a Deus na minha fraca justiça. Senhor, tu sabes o que eu tenho feito, eu tenho procurado fazer isso, eu tenho procurado fazer aquilo.
Cara, eu joguei tudo isso debaixo da terra e tampei, sepultei. Entendeu? Por que a importância de entender isso? Porque isso muda toda a nossa relação de comunhão. Isso muda toda a nossa relação de adoração e de oração a Deus. A gente não se gloria mais em nada do que fazemos ou deixamos de fazer, mas a gente se gloria 100% do tempo naquilo que Jesus é e o que Ele realizou em nosso favor. Então Ele diz, vós que procurais a justiça, me ouçam agora, ouçam-me, os que buscais o Senhor. Ouça, isso Ele está dizendo para a nação de Israel, mas agora também serve para nós. Por quê? Porque essas promessas foram trazidas a nós. Presta atenção. Ele diz assim, olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Oh, menino, isso é maravilhoso. Entende? É importante que o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, essa rocha da qual nós fomos cortados é Jesus Cristo. Ele é chamado de a rocha divina. E ele está querendo dizer que cada crente, cada um que crê nele, cada um que está nele, é um pedacinho de rocha que foi cortado dele. É uma linguagem toda espiritual e toda especial, simbólica, metafórica, que você precisa entender e eu vou explicar. Ele está dizendo o seguinte, todo mundo que olhar para você, e você mesmo, quando olhar para si mesmo, quando você olhar para você mesmo, você vai ter que se identificar com Cristo. E não com você mesmo. É isso, essa linguagem aqui significa que nós temos a mesma natureza de Jesus e nós não podemos mais nos identificarmos fora de Cristo. Por quê? Porque nós fomos cortados de uma rocha, que é Jesus. Nós somos rochinhas, aleluia. Nós somos lasquinhas de rocha. Pega a visão, entende? Imagina uma rocha gigantesca, gloriosa. Agora imagina uma picareta que corta um pedacinho dessa rocha. Tac. Aí sai aquela lasquinha. Aquela lasquinha que saiu tem a mesma característica, a mesma natureza. Só que ela é pequenininha. Ela é uma lasquinha. Eu quero dizer para você o seguinte hoje, que você ser uma lasquinha de Cristo é uma coisa muito gloriosa. E é exatamente isso, Senhor, eu sou uma lasquinha, mas eu sou uma lasquinha de Cristo Jesus na terra. É o que ele está dizendo. Lembrai-vos, olhai para a rocha de que fostes cortados. Essa é uma linguagem metafórica para tudo aquilo que o Evangelho explica. Que nós não estamos em nós mesmos, nós somos partes da rocha. Nós estamos unidos com Cristo, a rocha real e gloriosa de Deus. E quando a gente olha para a gente mesmo, a gente tem que perder a mania de olhar para a gente como se a gente não tivesse a mesma natureza da rocha, porque o que ele está falando aqui é uma coisa muito poderosa. Ele está falando da identidade espiritual que cada um de nós ganhamos gratuitamente dessa rocha gloriosa, e a gente se torna proibido de pensar de nós mesmos como se nós estivéssemos em nós, mas nós somos instados por Deus a olhar para nós e nos acharmos sempre com essa identidade gloriosa de que nós somos da rocha. Nós temos a natureza dele em nós, em nosso espírito. Nós recebemos da sua justiça pessoal, nós recebemos da sua grandeza, da sua santidade, da sua dignidade e, acima de tudo, uma coisa linda e gloriosa, que é a sua perfeição. E quando você se assenta numa cadeirinha assim pela manhã, você tem que se encher disso.
você tem que fazer o exercício da meditação e falar: aleluia, eu sou um pedacico de Cristo gloriosíssimo, eu sou uma lasquinha maravilhosa do meu Salvador na terra. Só que essa lasquinha poderosa tem um valor incomensurável diante dessa multidão de gente do planeta. Quando essa lasquinha andar no meio desse monte de gente, terá que manifestar a natureza dessa rocha gloriosa. Para cada um que está ao meu redor, eu não quero nem saber. Eu quero influenciar poderosamente tudo que estiver ao meu redor por meio dessa glória que vai manifestar através do meu viver. Essa é a visão do Evangelho verdadeiro, que nós temos que olhar continuamente para a rocha. Entendeu? Por quê? Porque o inimigo das nossas vidas, ele odeia que a gente se identifique com a rocha. Ele vai fazer de tudo para que a tua cabeça continue se identificando com as tuas fraquezas, com a tua história, com o teu passado, com os teus familiares, com a tua fraqueza. Aí você fica olhando para essas coisas da mera natureza humana, e a tua alma fica completamente abatida. Cara, como eu sou zero à esquerda, não sei o quê, não sei o quê. Não. A glória do poder do Espírito se manifesta numa cabeça que se enxerga corretamente. Ao longo da vida, você vai ter que aprender a fazer esse exercício diário de olhar corretamente para aquilo que você tem que olhar. É o que ele está dizendo aqui. Olhai para a rocha, da onde você foi lascado, tirado, cortado continuamente. Você está entendendo? Hoje é sexta-feira. Que dia que é hoje? Sexta-feira, dia 14 de agosto de 2026. E Deus está falando para você assim: filhinha, para de olhar para você mesmo. Sabe por que você é tão triste? Sabe por que você é tão... Sabe por que você precisa de bebida para ficar feliz? Porque você não olha para a rocha, da onde flui o poder. Eu não sei porque que eu falei de bebida, mas acho que hoje é sexta-feira. Tem muita gente que quando diz assim, sextou, a única coisa que vem na cabeça é bebida. É uma diversão, porque precisa dessa coisa. O crente se embebeda de outra coisa, do Espírito, aleluia. Ele tem que saber que a sua real glória, alegria, o seu prazer, vem de coisas invisíveis e poderosas do Espírito. Quando ele olha continuamente para essa rocha gloriosa, de onde ele é cortado, e fala, aleluia, Deus. Eu quero viver nessa sexta-feira a intensidade daquilo que eu sou em Jesus Cristo. Eu sou uma nova criatura, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Eu fui feito agradável a Deus por Jesus Cristo. Eu nunca busquei isso, mas Jesus fez isso para mim. Eu nunca consegui fazer isso, mas Jesus fez por mim. Ele me fez unido com Ele, Ele me fez amado, Ele me fez justo, Ele me fez aperfeiçoado, Ele me fez perfeito em espírito. Como é que eu vou deixar de lado toda essa glória e ficar olhando para mim e para os outros? Não, olhai para a rocha, de onde você foi cortado, e levante a cabeça com dignidade para a glória de Deus, na presença do inimigo, na presença do mundo, e diga para Deus, Deus, eu sou uma nova criatura gloriosa e eu vou viver assim, de modo digno dessa glória. Que lindo, aleluia. Papai querido, muito obrigado por esse dia, para que a gente possa viver isso, Deus. Que nós possamos nesse dia vivenciar o fato de que somos lasquinhas da rocha. Lasquinhas de uma gloriosa rocha. Quem olhar para mim
Vai ver a mesma natureza da rochona. Aleluia. Aleluia. Vai ver Jesus Cristo sendo manifestado no meu falar, no meu pensar. Eu não quero nem saber. Eu sou justo e sou amado. Eu não quero nem saber. Eu estou unido com Cristo. Aleluia. Pai querido, abençoa a vida dos meus irmãos hoje, nesse sentido, para que eles possam se identificar com o que tem que ser identificado. Que eles possam perder essa identificação mental com a sua fraqueza, sua miséria, sua raiva, com o seu passado, com a sua natureza meramente humana e carnal. Que eles aprendam a crucificar tudo isso e falar: eu vou viver a glória dessa unção e desse poder. Eu peço isso por cada um que está me escutando, para que esse dia de sexta-feira seja um dia em que as lasquinhas da rocha vivam com grande poder e alegria de saber que eles têm a mesma natureza do Pai. Aleluia. Para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe esse dia da tua vida e que você possa participar, aliás, possa compartilhar esses áudios, né? Compartilhe, dê um like pra gente e também deixe o seu comentário para mim aí. Pastor, entendi que eu sou uma lasquinha da rocha. Escreve aí embaixo. Eu sou lasquinha da rocha divina. Aleluia. Aleluia. Um abração para todos.